Salve, salve, galera, tudo bem com vocês? Acho que o convidado de hoje dispensa apresentações, assim, ele provavelmente para a grande maioria dos bitcoinheiros ele poderia ser conhecido, mas depois dessas últimas 2 semanas, não, 1 semana, que o tempo passa voando, né, mas depois de 1 semana, acho que isso mudou totalmente, né. A Sim. gente tá vendo aqui que se você, Moicano, já apareceu até na Fox Business como um dos 3 principais economistas austríacos. Aí Então, exageraram, hein? não, primeiro, cara, maravilhoso, maravilhoso, assim, acho que o que você tá conseguindo fazer é digno de, sei lá, um atleta, um ícone, alguma coisa assim que, querendo ou não, tem o Urich falando bem, tem outras pessoas falando bem, mesmo tem o Milley, mas que nem o post aqui do Saifedean mostra, é você que tá fazendo toda essa mudança de cenário para a economia austríaca de novo, assim, e é impressionante, assim, é impressionante. Tipo, todos os livros da economia austríaca estão em primeiro lugar nos livros de economia, assim, voltou para a boca do povo de uma maneira que talvez economia austríaca e, portanto, o Bitcoin, que a gente vai entrar no detalhe, mas é quase a mesma coisa, nunca haviam Exatamente. estado. Então, cara, primeiro, parabéns por essa projeção incrível mesmo, assim, acho que todo mundo do ecossistema tá achando do caralho, assim, sem medir as palavras. Passar a palavra para você, cara, se apresenta. Pensa que, sei lá, eu vi a palestra do Urich, mas muita gente, palestra não, podcast, mas foi uma aula que você deu mesmo, Ah, que mas isso. muita gente não deve ter visto. Então, vamos pensar que talvez tenham pessoas que viram por cima que teve um lutador de MMA que falou para ler Mises, mas não soube mais nada. Quem é o É. Moicano? Qual foi a sua trajetória, assim, tipo, desde moleque, começou a lutar, sei lá, dá uns 5 minutinhos de explicar com quem o pessoal está conversando hoje. Beleza, fala pessoal, meu nome é Renato Moicano, hoje eu sou atleta peso leve do UFC até 70 quilos. Hoje em dia eu moro na Flórida, aqui nos Estados Unidos, mas eu nasci em Brasília. E como eu falei lá no outro podcast, eu tenho falado no meu canal também, eu nasci em Brasília, né? Então quando você nasce em Brasília, você acaba sendo dominado pela cultura de Brasília, que é Estado, né? Você sabe que tudo lá gira em torno de serviço público, de emenda parlamentar, aí o pessoal vai falar, ah, mas tem outras pessoas, mas quase não tem indústria, né? Em Brasília você não tem uma indústria forte, você não tem uma iniciativa privada forte. Então eu sempre fui, né, principalmente por causa do meu pai, levado a pensar realmente que o Estado era o desenvolvedor da economia. E anos mais tarde, quando eu comecei realmente a ter a minha independência financeira, que eu comecei a perceber que não, que o Estado, na verdade, ele seria usado ali para manter uma coesão social, para manter as infraestruturas, mas que, na verdade, ele é um senhor que serve a si mesmo, né? Ele usa quase as pessoas como. eh, por exemplo, quando eu pensava em político, quando eu era criança, de novo, eu pensava quase como se tipo, como se ele fosse uma autoridade. E ele não passa de um cidadão comum que foi eleito para tomar decisões pela população, mas que essas decisões elas nunca são tomadas em benefício da população, que esse dinheiro que ele é taxado, ele nunca é feito em benefício da população. Muito pelo contrário, a gente vê que Brasília é um escárnio total contra o dinheiro público, o gasto de dinheiro público, os benefícios que ele tem, as benesses que ele tem em todos os tipos. Aí eu fui começando a perceber isso e depois uma coisa que me chamou bastante atenção também, é, depois quando eu comecei a lutar e querer ganhar dinheiro, aí virou esse nome, Money Moicano, porque eu sempre falava, Moicano wants money, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. E aí depois eu fui tentar entender também um pouco sobre o que era o dinheiro, né? E não é o fiat, não é essa moeda aí que a gente sabe. Dinheiro é algo que segura valor. E se você contar o real ou mesmo o dólar desde a criação, quantos por cento não desvalorizou, né? Desde o começo do plano real e desde o começo. O dólar ele é um pouco mais resiliente, mas mesmo assim ele também, desde a criação, já perdeu mais de 90% do valor dele pela inflação. E antes eu achava que a inflação também era uma coisa normal, eu achava, beleza, as coisas perdem o valor, mas não é, ela só perde o valor porque a gente está imprimindo mais do que deveria, porque se a gente tivesse, como a gente já teve, principalmente nos Estados Unidos, esse dinheiro lastreado no ouro,
você conseguiria. Eles estão até tentando fazer no Zimbábue agora, obviamente não vai dar certo, né? Se eu tivesse que apostar, mas, mas são assuntos complexos, porque também como é que a gente conseguiria manter esse ouro atrelado ao dólar com esse tanto de gente, com esse, né, com essa economia tão grande. Então, o que eu gosto lá do Thomas Sowell também, que ele fala, não tem soluções, é apenas trade-offs, né? Então, na economia, a gente nunca vai achar uma coisa que literalmente salva. Você tem sempre escolhas. E eu acho que para quem entende o que é o dinheiro, para quem entende o que é reserva de valor, para quem entende o que é escassez, para quem entende o que é descentralização, para quem entende o que é governança, eu acho que o Bitcoin é um trade-off muito bom. Ele é algo que você pode escolher. Obviamente, você vai estar trocando por outras coisas, né? Pela segurança, você vai estar trocando pela facilidade de ter um banco, mas é uma forma de você seguir os princípios, como você falou, econômicos austríacos. Porque quando eu estava pensando no discurso, eu queria falar mesmo de Bitcoin, entendeu? Eu queria falar de Bitcoin. Só que eu pensei o seguinte: se eu falar de Bitcoin, eu vou falar para uma bolha, vou falar só para as pessoas que já sabem o que é isso. E se eu falar de economia austríaca, quem é do Bitcoin vai saber do que eu estou falando, e isso vai gerar um impacto, isso vai fazer com que mais pessoas eu não, obviamente, eu não sabia que ia tomar essa proporção sei lá, velho, o tanto de gente que me mandou a foto desse livro, você não acredita. E eu pensando, nossa, é isso, uma ação sua pode realmente mudar o mundo e é o que eu falo, eu acho que a mensagem está pronta, as pessoas estão prontas para receber essa mensagem. A gente tem o Javier Milei aí, que é um libertário, defensor do Bitcoin. A gente tem o cara de El Salvador, Bukele, né? Também, que inclusive adotou, e na época todo mundo falou mal, porque o Bitcoin teve uma queda absurda e ele tinha atrelado né, as finanças do governo em relação ao Bitcoin. E hoje em dia ele está parecendo um gênio, resolveu a criminalidade, né, a economia está indo bem, popularidade de 90%. Então é isso, eu acho que o Bitcoin realmente, como diz o Renato 38, que também é da BIPA aí, é um imperativo moral que vai acabar atraindo as melhores mentes, as pessoas que conseguem entender esses conceitos: descentralização, menos poder para o governo, mais poder para mais pessoas, uma moeda do povo, trocas voluntárias com segurança, mas ao mesmo tempo, é o que eu falo, o trade-off é difícil, porque você vai ter que aprender, você vai ter que saber fazer as transações, você tem que entender assinar carteira, você tem que ter autocustódia, e custa um preço, isso aí vai afastar muita gente, mas com o tempo, a tecnologia melhorando, acho que mais gente vai começar a adotar o Bitcoin, mas espero que não seja tarde demais para essas pessoas, né? Hoje é o Halving, um evento histórico aí, a gente vai ver a demanda sendo, o supply sendo cortado aí, né, pela metade, e vamos ver, tomara que decole o preço aí esse ano. Boa, perfeito. No fundo, você passou por cima da pauta inteira, eu vou agora ir só fatiando para a gente se aprofundar, porque assim, você já Perfeito. antecipou tudo que eu ia perguntar, tipo, e assim, no Desculpa, fundo isso o só discurso já está pronto, não, né? não, não, não. Não, não, pelo contrário, isso não é desculpa, isso mostra justamente quão eloquente você é, assim, tipo, sendo bem sincero, acho que a maior surpresa da grande maioria das pessoas é que geralmente, sei lá, eu sempre acompanhei muito surf, minha família sempre surfou, foi de ir pra praia e tudo mais. Você vê o discurso do pessoal depois que ganhou uma bateria, não é um discurso tão bem embasado, tão aprofundado, é uma coisa muito mais, ah, obrigado Jesus, se Genérica, né? Deus quiser vai estar tudo certo, que nem de jogadores de futebol. Então, assim, é muito legal ver que tem uma galera tão inteligente quanto você no esporte, assim, eu vi em outro podcast você falando que você não se acha inteligente, eu discordo totalmente, assim, tipo, o que eu diria é que, assim, tem muita gente que é inteligente e, por cair no sistema tradicional de ensino, fica totalmente desmotivado e desengajado, porque o sistema tradicional de ensino é a merda que a gente sabe que é. É feita para doutrinar a gente com um certo tipo de pensamento e, querendo ou não, se tem 30, 40 pessoas numa classe, puta, é difícil manter o interesse de todo mundo, né? Tem, sei lá, uns 5, 10 que estão no ritmo certo, tem uma galera que é mais lenta e tá ficando para trás, tem uma galera que é mais esperta e se desengaja. Você parece ser o perfil da galera que se desengajava e não prestava atenção porque o colégio era muito lento. Mas isso, Exatamente. E o interesse sem também, dúvida, né? Mas eu concordo com exato. você demais. Por exemplo, meu filho, ele tem 4 anos e ele já sabe ler desde os 2. Já sabe ler em português e inglês, conta até 100.
sabe todas as capitais dos Estados Unidos com 4 anos, ele é muito inteligente. Mas, para você ver, eu botei ele na creche e o pessoal não aceitou ele, porque ele simplesmente não conseguia ficar na sala. O primeiro dia que a gente deixou ele lá, ele queria sair, queria explorar o mundo. Então, hoje em dia, graças a Deus, eu estou com a situação financeira melhor, então eu tenho condição da minha esposa estar aqui o dia inteiro, então ela ensina ele o dia inteiro tudo, ela vai para o parquinho com ele, é tipo o ideal, mas a gente sabe que isso não é a realidade da população. Mas eu entendo, o que eu falo é o seguinte, eu entendo que para você ser um atleta, talvez você não tenha a cultura, mas a inteligência ela é medida em diferentes níveis, né? Eu acho que um dos principais traços de você dizer que um cara é inteligente tem a questão do QI, mas também tem a questão da memória. Eu acho que é muito importante, porque não faz sentido você ser inteligente, você conectar os raciocínios, mas você não lembrar. E uma coisa que eu tenho muito boa é memória. Então eu pego um livro, por exemplo, o primeiro parágrafo lá do Mises do Capitalismo, eu leio várias vezes, aí eu paro e eu fico pensando, tentando associar com outros temas que eu já li sobre isso, para tipo, meio que fazer uma teia do que eu já conheço. Isso é bom e é ruim. É ruim, às vezes, que você fica com um ponto de vista travado em algum assunto. Eu já sei disso. Outro ponto bom é que isso fortalece muito minha memória. Então, eu pego vários temas que são similares, aí eu leio e eu tento ir adicionando ele, fazendo várias camadas de pensamento. Por isso que meu discurso acaba saindo meio pronto. E por isso que na própria luta eu não tenho que pensar muito, entendeu? Porque ele já Eu vem, eu discordo já que seu sei. discurso é pronto. Tipo, seu discurso é maravilhoso, pronto. Nunca vi ninguém. Tipo, você conecta tantas referências e tantas coisas que, assim, talvez no sentido você pensa que é pronto porque é um pensamento que você já lapidou. Mas a Exatamente. gente externamente ouvindo não é pronto, não é um discurso que você vê em qualquer lugar. Dá para ver claramente que são referências diferentes que você pesquisou e que você foi conectando. Você cita Exatamente. Yuval Harari para chegar em Nietzsche, para depois chegar em escola austríaca. Isso não é uma Exatamente. trajetória comum de estudos. Não, E eu acho que tem um não. terceiro ponto aí que você falou: memória, QI, curiosidade. Tipo, Perfeito. acho que a curiosidade de você correr atrás disso por conta própria, porque no fundo é isso. Hoje em dia, a educação não está no ensino formal, a educação está no Não tá. YouTube, a educação está na biblioteca, você É. comprando um livro, está no Kindle, você Em cursos, puxando um né? PDF pirata. Então é isso, você tendo a curiosidade. O Einstein fala isso, que inteligência é a curiosidade se divertindo. E é isso, você Perfeito. encontrou tesão num assunto e você resolveu se aprofundar nele. Isso te abriu várias portas, várias referências, e você foi puxando cada uma dessas referências e, que nem se falou muito bem, uma teia conectando todos esses conceitos. Para mim, pô, eu não falaria melhor essa definição de inteligência, adorei. Não, paralelo a isso, eu até esqueci de falar no Urit, porque, obviamente, ele estava em live, você tem que acompanhar, tem que conectar com as perguntas, mas, na verdade, onde eu comecei antes de eu me interessar por economia, principalmente austríaca, e depois do Sapiens, eu fui ver, tipo, o que era política, né? Porque todo mundo falava, tipo, em 2017, em 2016, a gente teve a questão da Dilma, várias coisas políticas que estavam surgindo, e aí o pessoal sempre falava democracia, 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 e eu nem sabia o que era democracia. Aí eu fui lá, tipo, pesquisar o conceito no Wikipédia mesmo, o que é democracia? Aí beleza, aí fui lá, democracia é uma forma de governar que surgiu na Grécia, nas polis, em qual o cidadão livre ia lá e votar e falava sua opinião e votava sobre o que ele queria na cidade, né? E aí tipo, eu falei, caramba, beleza. Então vou estudar sobre democracia e tal. Só que aí depois eu vi, beleza, isso não é o que a gente vive, não é uma democracia, né? O que a gente vive é uma república que na verdade é a representação das pessoas que a gente coloca no Congresso e tal. Então aí eu comprei um livro sobre Roma, sobre Grécia, peguei, por exemplo, as Ilíadas, li um pouco das Ilíadas. É um livro muito complicado, muito difícil, então eu não li todo, mas eu ia tirando partes, ia tentando ler um pouquinho todo dia. Li um outro livro chamado Senado e o Povo de Roma, que aí sim, tipo, eu vi desde o começo. Aí eu falei, beleza, então a república que a gente vive hoje é algo que surgiu na Roma. Aí como é que surgiu a Roma? Aí peguei, fui estudar um pouco sobre mitologia, de como é que surgiu Roma lá, como é que eles viam o nascimento da cidade, que foi com Caim e Abel, mas antes disso foi a guerra de Troia, né?
que o Enéas era um herói que saiu da guerra de Troia e foi para a Itália, depois teve batalhas, se eu não me engano, Alabastra, né, que era uma cidade dos etruscos e tal. Aí, segundo o mito, eles são filhos de Marte, com a rainha que era uma virgem do altar. O que eu quero te dizer com tudo isso? Que tipo, eu fui estudar os mitos fundadores do que fez o Império Romano ser forte. Que aí você pega um paralelo com os Estados Unidos, é a mesma coisa. Não importa de onde seu país veio, porque Roma, quando eles saíram, que eles resgataram, mataram o tio deles e resgataram a mãe deles, e eles falaram: a gente não vai ficar aqui, a gente vai construir nossa própria cidade. Tipo, veio Rômulo e Rêmulo, segundo a mitologia, com o sangue lá de Marte, mas ele veio com os piores dessa cidade. Veio com os piores. Veio o vagabundo, veio o bandido, veio soldado aleijado, e esses caras fundaram Roma. E aí e essa ideia é tipo uma ideia meio que da Bíblia, entendeu? De histórias é, 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 e personagens que, na verdade, não importa se eles existiram ou não, mas eles formaram a imaginação das pessoas. E aí ele mostra, né, como o próprio o Caim, depois ele, como rei, ele sobe lá para os céus e tal, e aí eles deixam outros reis, né? E depois acaba isso e eles formam um senado, e ele mesmo divide esse entre patrícios e tal, ele faz uma divisão da sociedade, e tipo, Roma depois vive através disso, vive através desses exemplos. E aí depois a gente. Aí depois eu estudei um pouco nesse próprio livro falando sobre os cônsules, falando sobre como eles eram eleitos, as divisões e tal. Aí dessa parte política, que depois eu fui chegar na economia, depois de muito tempo. Então, tipo, tudo começou querendo saber coisas simples mesmo, tipo, velho, o que é democracia? Vamos lá, então aí vai estudar a Grécia. O que é república? Vamos estudar Roma. Depois, velho, por que a gente fala português, né? Por que eu falo português? E por que as línguas todas vieram do latim, velho? Vieram porque os romanos conquistaram tudo, velho. Fizeram um império gigante, todas as outras tribos lá, os galícios, hoje onde são os franceses, os ingleses, né? Os espanhóis, os gauleses, tipo, todos eles falam latim porque era a língua de Roma, latim, e se misturaram com outros dialetos. Então eu quis pegar uma abrangência tipo grande do mundo, eu quis me situar no mundo e acabei chegando por último em economia, porque eu acho que está tudo ligado. Política, economia, sua filosofia de vida. E aí, no final das contas, eu desembarquei nessa economia austríaca que eu falei, caramba, é isso, velho. É isso que estava faltando, sacou? É isso que estava faltando, porque não é nada mais do que você ver a verdade, velho. Você vê a verdade. Você como diz o Renato 381 mesmo, é a lei da natureza, né? A sociedade ela tem que seguir princípios que ela sempre seguiu, mas que. Aí, beleza, aí falando mais sobre isso, depois, aí eu fui estudar, tipo, eu fui estudando a história assim, aí passei pela Revolução Russa, aí Revolução Bolchevique, antes Revolução Francesa, estudei um pouco sobre Revolução Francesa e sobre as críticas da Revolução Francesa, a própria Revolução Gloriosa, né, constitucional, que limitou os poderes do rei. Então eu fui vendo que, na verdade, tudo, na verdade, só é uma evolução, velho. Política é uma evolução econômica, estudei um pouco de Adam Smith lá, depois você vai chegando, né, o próprio Marx e tal, depois a própria Escola de Frankfurt, que é uma releitura do marxismo, e aí no final das contas cheguei na economia austríaca. Então, tipo assim, eu tive muito trabalho e também tentei conectar muito os pontos, mas todos eles chegam tipo nessa evolução, na minha opinião, que é o Bitcoin, que é a descentralização, que é realmente ter mais poder para as pessoas. Acho que essa sempre foi o que fez bem. Você dá mais poder a mais pessoas para decidir mais coisas, entendeu? Quando está muito centralizado, a ordem é muito. Tipo, se ela for boa, é bom, mas geralmente é ruim, né? Geralmente é um filho da puta que vai estar lá de cima fudendo todo mundo, entendeu? Então, por isso que a descentralização é boa. Então, isso que você falou, cara, no fundo, quer dizer, primeiro, tudo que você falou agora nesses últimos minutos mostra justamente essa questão da curiosidade que vai permitindo fazer uma teia e puxar novos fios e conectando eles que, não, quem dera o nosso sistema tradicional de ensino focasse em ensinar as pessoas a serem curiosas e aprenderem por si próprios e serem autodidatas, né? Maravilhoso. Isso que você falou no final de o sistema no fundo,
o sistema são pessoas que reagem a partir de incentivos, né? E aí, por que o Bitcoin é o que vai solucionar tudo isso versus o sistema Fiat, que é o que estraga tudo isso? Porque o Bitcoin realinha os incentivos e permite um tipo de comportamento que na biologia evolutiva chama altruísmo recíproco. Isso é basicamente um termo bonito para falar quando eu sou egoísta, eu estou gerando um resultado positivo para a sociedade, em vez de eu conseguir gerar um resultado negativo ao ser egoísta. Porque o ser humano sempre vai ser egoísta, você sempre vai pensar no que é melhor para você, para sua mulher, para seus filhos, para o seu pai. É muito mais lógico acreditar que o ser humano vai fazer isso do que ele vai se importar realmente com a fome da África. Sim, Mas, quando eu ajo num sistema que está com os incentivos alinhados, eu ser egoísta vai melhorar o todo. perfeito. Então, para mim, assim, é isso que o Bitcoin tem de diferente das moedas fiat. E, no fundo, acho que você sentiu isso muito bem ao sentir toda essa repercussão. Você fez um discurso que fez significado, tem significado para você, você achou que ia ter uma ou duas pessoas prestando atenção, tiveram o quê? Milhões, milhares? E aí eu queria te perguntar, ao que você atribui toda essa repercussão? Você como brasileiro que conhece o nosso sistema, como americano que conhece como os americanos pensam, você falou, você não esperava toda essa repercussão citando Mises. Imagino que mesmo nos Estados Unidos, e apesar da escola austríaca ser reconhecida mais aí do que aqui, mesmo, sei lá, Revolta de Atlas ser mais conhecido aí do que aqui, mesmo assim ainda é um coisa meio de nicho, né? Então você não imaginava essa repercussão. Ao que você atribui tudo isso? Não, né? Também parafraseando o Renato, o 38, um cara que eu assisto bastante, que eu gosto dos posicionamentos, ele fala o seguinte: não há nada tão poderoso quanto uma ideia. E eu acho que chegou a hora dessa ideia, porque as pessoas não tinham. Bitcoin ainda é muito novo, né? Como vocês sabem muito bem. Então, é uma tecnologia que você falou, ela realinha os incentivos. Outra coisa que você falou sobre esse individualismo é realmente o individualismo da Ayn Rand, né? Que é você fazendo bem para você, você está fazendo melhor para a sociedade. O próprio Jordan Peterson fala um pouco disso nas obras dele. Ele fala sobre aquilo. Se você não está carregando seu peso, alguém vai estar. Então a gente tem que trabalhar para uma sociedade mais forte, com incentivo mais forte, mas a sociedade não está incentivando mais forte. Pelo contrário. E por que eu quis fazer esse discurso? Porque até nos Estados Unidos, que foi né, que foi a terra do liberalismo, que foi a terra do livre mercado. Hoje em dia eu tô vendo um discurso vitimista pra caramba, velho. Hoje em dia eu tô vendo, e eu acho que é isso que eles. Que nem esses dias eu encontrei com um cara que é um empresário com muito dinheiro, é um cara bem sucedido no mercado, e a gente estava discutindo esses conceitos filosóficos, e ele mesmo falou, Moicano, você não tem ideia de quanto é bom ver você com seu inglês quebrado, com seu inglês ruim, falando até meio engraçado sobre princípios, velho, que as pessoas não sabem mais, a pessoa não, tipo assim, a pessoa nasce aqui nos Estados Unidos e aquela velha fala lá que o cara fala, homens fortes fazem tempos fáceis e tal e tal. É isso. Os Estados Unidos, as pessoas acham que devem ganhar tudo de mão beijada. Tipo assim, ela não entende, como eu também não entendia, um monstro que é o governo, velho. Ela não entende que o governo, que as pessoas que as instituições, ela tem um monte de pessoas lá que quer continuar, que os caras chamam de establishment. Eles estão lá, eles não querem sair, tipo, para continuar o status quo, a parada como tá, eles vão fazer de tudo, velho. E como o dinheiro não tem a contabilidade, dinheiro é lixo para eles, velho. Entendeu? Como eu falei lá, se não tá dando superávit, foda-se, velho. Imprime mais dinheiro aí, bota na educação e vamos falar que a educação que é o problema. Qual é a educação? Qual é a educação? Porque a educação real é o que você falou, é de casa. Você não pode. Uma coisa que eu entendi é o seguinte: não é só sobre o Estado, não, é sobre qualquer pessoa. Você não pode deixar sua vida no destino de ninguém. E quando eu entendi isso, eu mudei. Porque antigamente era mais fácil para mim deixar, por exemplo, o meu destino na mão dos meus treinadores. Então eu pegava e meus empresários, eu falava: vocês lutam com quem eu quiser, eu vou falar o que vocês quiserem. Por quê? Porque eu não queria ter. Que pensar, velho. Eu não queria ter que pensar no que eu vou falar, eu não queria ter que pensar, porque aí, essa que é a parada se eu poderia falar do mindset, é isso. É que quando você faz isso, é mais fácil para você e você tem alguém para botar a culpa. Então, por exemplo, se eu pegasse e falasse o discurso do Mises fosse uma merda e todo mundo não gostasse, eu ia falar, não, mas foi o meu treinador que quis.
entendeu? Ah, mas foi meu treinador que quis. Velho, o mundo tá aí, ninguém tá nem aí para você. Você tem que fazer o que você quer, você tem que se arriscar. E esse é o negócio do capitalismo. E se você arriscar e for bem, você merece tudo, né? Como a empresa. Se você for bem, se sua empresa for bem, se você estiver gerando valor, você merece esse dinheiro, entendeu? Você se arriscou. É tipo o UFC, velho. O UFC hoje é uma empresa de bilhões de dólares, mas o tanto que eles gastaram, e aí eu não posso chegar e ser que nem um desses socialistas e falar, ah, mas eu ganho pouco. Se eu acho que eu tô ganhando pouco, meu irmão, eu mudo de emprego, eu vou procurar outra parada, entendeu? Por isso que hoje em dia eu sou contra essa coisa de lei antitrust. Eu acho que o mercado vai resolver todos os problemas. E o Bitcoin está aí para mostrar, e está uma tecnologia de novo para, né, para as pessoas fazerem as trocas voluntárias, que é o que precisa. Entendeu? Se eu quiser comprar alguma coisa de você, ou se eu achar que você tem valor, eu vou lá e faço as trocas com você e que o governo não pode se meter. Agora, a moeda fiat, ela tira muito isso, ela tira a responsabilidade do governo. Porque se ele pode imprimir o dinheiro infinito, ele pode prometer qualquer programa. Então a gente vê isso aí, não tem escassez nenhuma no governo. Mas na verdade tem, porque quem juntou dinheiro é que perde. Você juntou o dinheiro, você teve todos os incentivos para ser bom, que nem eu. Eu sou um cara que eu não gasto muito, eu junto meu dinheiro desde 2017. E antes de conhecer o Bitcoin, eu deixava lá no banco perdendo, porque eu também não confiava nessas grandes instituições, tipo, qualquer instituição dela, Merrill Lynch, qualquer instituição dessa do Wall Street, mesmo quando eu não sabia de mercado, mesmo quando eu não sabia de Bitcoin, eu falava, beleza, eu vou pôr meu dinheiro lá, esses fundos, eles são todos negociados já eles já têm todos, eles conhecem todos os managers desse fundo, eles vão botar nos fundos que são mais interessantes para ele, não os que são melhor para o cliente. Esse dinheiro de Wall Street é totalmente rigged também, é totalmente... Então, eu pensava, porra, não tem escapatória. Até eu ver que você tem um lugar que tem reserva de valor, que tem... que você pode crescer exponencialmente, pelo menos nesse primeiro contato. Pode ser que depois, quando o mercado engolir o ouro, né? Pode ser que não seja tão grande essas flutuações. Mas hoje em dia você ainda tem uma quantidade muito grande, muito razoável de você multiplicar muito o seu dinheiro, né? Quem comprou Bitcoin do ano passado para cá já mais que dobrou o dinheiro, entendeu? E essa eu acho que vai continuar se repetindo cada vez menos, mas como eu te falei, é um imperativo moral e quem começar a entender de economia austríaca, quem começar, tipo aquele Daniel Fraga, eu me arrependo porque eu não vi os vídeos dele das antigas, mas é engraçado, porque se você acredita em algo, né? Eu até hoje, toda semana eu entro lá para ler os comentários, eu acho legal do caralho. E eu falo, pô, tomara que daqui a 20 anos seja eu também, entendeu? Tipo, falando aí, eu falei para você, porque é isso, ele acreditou quando ninguém acreditava, ele viu, e ele merece mais por ter investido, por ter, entendeu? E realinha os incentivos, é o que você falou, realinha os incentivos. Então, você tem incentivo para guardar, você tem incentivo para ser honesto, você tem incentivo para ser uma boa pessoa também, né? E com o dinheiro, não. Porque se eles podem. Porra, eu sou de Brasília, eu tive com um deputado há uns tempos atrás, alguns deputados, fui lá conhecer, fui lá conversar, e o jeito que eles falam das emendas é muito engraçado, é realmente como se não fosse nada, entendeu? É como se não fosse nada. Mas isso aí é taxação por inflação, porque eles estão imprimindo esse dinheiro, eles vão botar em um monte de programa ineficiente, eles vão botar num monte de ajuda que, na verdade, é só propaganda e reeleição, e vão destruir o valor da moeda, e para eles tudo bem, porque eles estão ricos, entendeu? Eles estão resguardados pela lei, e para eles Brasília funciona. Brasília é um sonho, né? Então, realmente, esse meu discurso cada vez mais está ficando muito mais libertário e muito mais anti-Estado e anti-establishment, e eu vejo o Bitcoin como uma poderosa arma para isso aí. Nesse vídeo, você vai entender o que é o BitPix e como utilizá-lo. O BitPix automatiza a conversão dos seus depósitos Pix em Bitcoin ou dólar digital. Para usar, você só precisa transformar uma chave Pix em uma chave BitPix. Após isso, todo o valor enviado a essa chave será automaticamente convertido na sua moeda digital preferida. E para transformar a sua chave Pix em BitPix, é só seguir esses passos. Na página inicial, clique no símbolo de Bitcoin e dólar no menu inferior. Desça a tela e clique em Conheça o BitPix. Leia as instruções e em seguida clique em Cadastrar uma chave BitPix. Escolha uma chave Pix para transformá-la em uma chave BitPix.
Escolha a moeda na qual deseja que os depósitos em reais feitos para ela sejam convertidos e clique em selecionar. E pronto, é só fazer um depósito para a chave e ver a mágica acontecer. Cara, eu não podia concordar mais com tudo que você falou. Acho que respondendo de outra forma, por que tem toda essa repercussão, é porque o Bitcoin encontra pessoas e alinha elas pelos princípios. Por exemplo, isso que você falou de você não ser passivo em relação à vida, eu acho que isso é da vontade de chacoalhar metade das pessoas que você vê, metade, 3/4 das pessoas que você vê por aí. Uma figura que eu sempre usei é assim, você com certeza está num barco e está numa tempestade. Você pode escolher se você é o piloto do barco ou se você está amarrado no passageiro e você vai reclamar de onde a tempestade te levar. Puta, a vida é difícil mesmo, mas você tem duas escolhas. Você pode ou fazer algo a respeito ou não fazer algo a respeito. E não fazer algo a respeito é o que você falou, é você abrir mão da sua responsabilidade. E aí você até comentou que você está começando ou está no meio da revolta de Atlas. Os Exato. primeiros capítulos da revolta de Atlas são exatamente isso, é todo mundo abrindo mão da responsabilidade, deixando a protagonista lá, a Dagny, ter que falar, não, eu assumo a responsabilidade. E isso assusta todo mundo. Exatamente. E é impressionante como esse livro, sei lá, eu li faz 2 anos, A Revolta de Atlas. Para mim, desde a página 200, 300, eu já estava triste que ele estava acabando. Isso é um livro de, sei lá, Grande 1.300 pra caramba. páginas desse tamanho. É. Mas é um livro que, assim, acho que quase todo bitcoinheiro que lê é um processo meio catártico, assim, você vê que você não está sozinho, você vê como muitas pessoas ao longo do tempo já vieram pensando essas mesmas coisas e que você não é maluco, na verdade, você só está conseguindo ver um pouco fora da Matrix e você está conseguindo fugir do sistema e do sistema de pensamento que eles querem impor na gente, né? Por Perfeito. exemplo, você falou que Brasília funciona muito bem. Para eles funciona mesmo, querendo ou não, a gente vive num socialismo para as elites, que, sendo sincero, é toda forma de socialismo real. Tem o socialismo teórico, que é a propaganda que eles usam para enganar as massas, mas toda manifestação do socialismo que tentou ser implementado na sociedade sempre virou um socialismo para as elites. A elite tem tudo do bom e o pessoal mais humilde se fode, é esfolado para trabalhar e para poder sustentar tudo isso. E aí você fala um conceito que eu vou até pedir para você explicar melhor, porque assim, eu até entendo, mas eu quero ouvir nas suas palavras, justamente para o resto do pessoal que está escutando entender melhor, porque você tem um poder de síntese muito bom. O que é a taxação via inflação? Porque assim, inflação não é algo natural, então, tipo, não é um empresário malvadão que está resolvendo aumentar o preço para ganhar mais dinheiro? O que é a inflação, então, na visão austríaca e na sua visão? Essa é uma boa pergunta e essa é uma pergunta que o Mises me respondeu, exatamente. Se você considerar a inflação, o aumento de preços e essas taxas que eles colocam do aumento de preço, você está sendo duplamente enganado. Porque, por exemplo, quando sai a inflação aqui nos Estados Unidos, ele fala, a inflação aumentou 3%. Ele aumentou numa cesta de produtos que eles escolhem. Então, se o tomate aumentou, aí eles tiram o tomate e botam a banana, que a banana diminuiu. E a inflação fica numa média. Então, a inflação, que seria esse aumento de preço que o pessoal acha dos produtos e dos empresários, na verdade, ele não é isso. De acordo com a economia austríaca e de acordo com esse livro das 6 lições, ele é o aumento da base monetária. Como o governo ele se paga na própria moeda, o Brasil em real e o dólar nos Estados Unidos, o dólar tem uma vantagem de ser uma moeda mundial, então ele consegue foder todos os países nessa brincadeira, não só ele. Ele aumenta, ele faz a inflação no mundo inteiro. Então, esse aumento porque o que acontece? Uma das outras coisas que o Mises fala bem nesse livro é o seguinte: beleza, você quer fazer o welfare ou você quer construir estados, você quer melhor infraestrutura, então a gente vai taxar mais para a gente poder fazer. Então é aquela coisa, se a gente quer ter um churrasco, vamos comprar umas carnes, todo mundo dá um pouquinho e a gente consegue comprar as carnes. O grande problema é que nessa hora de comprar, mesmo você juntando, não dá o valor, porque o que a gente gasta no governo é menos do que a gente arrecada. E quanto mais você arrecada, e quanto mais você aumenta, tem a curva de Laffer que explica também que a partir do ponto você vai arrecadando menos, porque as pessoas param de produzir. E olha como isso é interessante. Eu tenho um amigo que tem várias lojas, ele tem 8 lojas no Brasil, e ele está fechando 3 ou 4 lojas, porque ele chegou num ponto de arrecadação que não está valendo a pena ter algumas lojas, então ele quer diminuir para pagar menos imposto. Para ele vale mais a pena ele ganhar um pouco menos,
ter menos trabalho, menos dor de cabeça, para o imposto dele não subir. Então, essa é a taxação. E por que eu te falo? Então, não tem como o governo taxar mais, porque quanto mais ele taxa, menos ele recebe. Mas, mesmo assim, você fica faltando. E no livro também fala bem isso, quando ele está falando sobre os sindicatos ingleses da época, que tinham uma força muito grande, e eles começaram a fazer isso. Tipo assim, não, o salário tem que ser no mínimo, vamos supor, eu não me lembro qual era o valor exato, mas 2.000 libras. E aí o sindicato, aí o cara falava, velho, mas não dá para ser 2.000 libras, porque o custo de produção de vocês não produzem isso. Aí o governo pensou, beleza, então o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar a produção de moeda, a gente paga os 2.000 dele, mas esses 2.000 não compram as mesmas coisas que comprava. Então esse é o conceito de taxação por inflação. Eles aumentam a base monetária, então nominalmente os seus investimentos eles seguem dando lucro nominalmente, você tem um aumento nominal, mas no poder de compra você não tem, por causa de um conceito muito simples, que é o supply and demand, né? A demanda e o quanto você tem e quantas pessoas querem daquilo. Então, quanto mais você aumenta esse supply, você diminui a demanda, né? Por isso que quanto mais reais que você imprimir, você está tirando o valor daquele real que a pessoa estava guardando. E isso aí, inclusive, incentiva a pessoa a não ser uma boa guardadora. Eu sou um cara que sempre guardei pra caramba. Quando eu comecei a entender e quando eu comecei a pagar imposto pra caramba, quando eu comecei a ganhar muito, os Estados Unidos é absurdo. Uma das coisas que eu gosto dele é o seguinte, que é diferente do Brasil, que pelo menos o consumo é pouco taxado. Então você tem, sei lá, 7%, qualquer produto na Flórida é 7%, independente. Então, pelo menos, você não está como o mais pobre pagando 40% no arroz. Destrói a classe mais pobre, isso aí. O consumo em produto de xepa, né? O consumo de mercado. Na Flórida é um pouco menor, mas o consumo de ganho de capital é altíssimo. E quando você passa de um certo valor lá eu não sei se é 400 ou 500 mil dólares por ano, você passa a pagar 40%, entendeu? Então, literalmente, você está pagando metade para o Estado do que você ganha, eles não têm como taxar mais. Só que as contas não fecham e eles imprimem mais. Aí eu pegava e deixava um monte de dinheiro no banco, não queria investir, não confiava. Aí eu falei, quer saber? Eu vou comprar um carro. Eu já estou perdendo dinheiro mesmo. Entendeu? Eu já estou perdendo dinheiro, vou comprar um carro que eu quero. Aí comprei um carro caro e no final das contas, aí eu estou com um carro que eu nem gosto e que eu comprei porque eu falei, velho, quer saber? Eu estou perdendo dinheiro, é melhor eu gastar. Então, essa taxação por inflação, ela te incentiva a ser uma pessoa que não sabe de economia, ela te incentiva a gastar, que é que nem acontece na Argentina, na Venezuela, o cara pegar e já... Porque ele sabe que os preços do produto vai continuar aumentando. Ou seja, essa Fiat, ela te incentiva a não gastar seu dinheiro inteligentemente, diligentemente, e essa é a taxação por inflação, o aumento da base monetária e a perca do valor de compra, entendeu? Mas ninguém fala disso. No Brasil, aumento de preço. Inclusive, o Biden estava falando isso aí, né? Agora no Super Bowl do Shrink Inflation. Inclusive, eu estava vendo o Super Bowl ao vivo e eu falei, caralho, olha o discurso desse filho da puta. Ele tá culpando os caras por diminuir o produto para manter o preço. Só que esse filho da puta não sabe que o preço é um sinal. E no livro também eles falam, em vários livros do MIS, o preço é só um sinal. Hoje, inclusive, eu reagi a uma entrevista do Ben Shapiro falando sobre mim, falando dessa teoria marginal, né, que é a grande revolução da economia austríaca, e ele estava falando, o que o Moicano está querendo dizer, nas poucas palavras dele, é que é o seguinte, o preço das coisas é dado pelo valor de quem compra. Entendeu? Então, não é essa teoria marxista do valor que tem que ser quanto você pôs de trabalho, de tempo naquilo. O preço de uma coisa é dada quanto a pessoa quer comprar aquilo, quanto ele quer pagar naquilo. E o valor, ele é subjetivo, porque ele calcula isso. Tanto é que uma coisa de marca vale mais simplesmente porque a pessoa acha que vale mais, mesmo o produto não tendo custeado. Então é o seguinte, essa shrinkflation, esse cara tentando manter o produto, o custo dele aumentou porque ele perdeu valor, então ele paga mais caro para armazenar, ele paga mais caro para comprar o produto, ele paga mais caro para produzir, aí para não repassar o valor ele diminui. Só que aí o cara quer que o empresário tome ré, ele quer que mantenha, aí ele vai tabelar preço, a próxima coisa é isso. É você dizer, não, você tem que deixar o produto desse tamanho, tem que cobrar o mesmo preço, inviabilizando a produção econômica dos bens, levando uma economia que é globalizada para o buraco.
Então, esse é o problema do discurso, e por isso que eu estou falando de economia austríaca. E por isso que a mensagem está grande, porque a pessoa, mesmo ela não sabendo os conceitos, mesmo ela não lendo o livro, a gente menospreza a sabedoria popular. O popular sabe que tem alguma coisa errada. Ele sabe que ele não está conseguindo comprar a mesma coisa. Ele sabe que o American Dream está morrendo. Mas se a gente controlar as contas públicas, se a gente controlar os gastos públicos, se a gente diminuir a arrecadação e deixar o mercado mais livre, os Estados Unidos volta ao que volta a ser. Então, eu tenho que fazer minha parte, eu quero um país melhor, eu quero um Brasil melhor que segue os Estados Unidos, sempre seguiu, e eu quero um lugar melhor para meus filhos, não pior. E o que eu estou vendo é uma distopia chegando aí. Então, mesmo se tudo der errado, pelo menos eu vou ter meu Bitcoin e ficar tranquilo. Eu acho que essa é a visão de todo mundo mesmo, é a visão de tô fazendo o meu máximo para educar a galera ao meu redor, mas se tudo der errado, eu já tenho o meu bote salva-vidas, o ideal era vocês quererem arrumar o de vocês. Vocês não querem, é aquela história, você pode levar o burro até a poça d'água, mas você não pode enfiar a água dentro da goela do burro, né? Ele que precisa querer tomar água. No seu discurso também, você falou sobre Mises, mas você também falou que você ama a propriedade privada. E aí eu queria te perguntar, qual a importância, então, e assim, você já falou em todos os discursos aí, é só para pontuar mesmo para o pessoal que está escutando Claro. a gente. Qual a importância da propriedade privada, tanto para o indivíduo quanto para uma sociedade? É importantíssimo, né? É importantíssimo. E, de novo, eu falo, os Estados Unidos foi fundado. Tipo assim, a Constituição dos Estados Unidos, ela foi pensada o seguinte: os caras estavam lá na Europa, né, com a monarquia absolutista, que era o sistema vigente, e que outra coisa, as pessoas tendem a falar isso, então o monarca é filha da puta. Não, existiu monarcas constitucionais, e ele é uma transição. Você tinha o Império Romano, depois da Europa você teve os burgos, surgiu a burguesia, surgiu o comércio, o capitalismo foi surgindo depois disso, e vai mudando os sistemas políticos. Então, é como se você quisesse sair de uma época lá mercantilista e do nada tá aqui todo mundo livre, as ideias vão mudando. E a ideia mais forte americana e liberal americana é a ideia de que, né, como é que chama? O Bill of Rights, né? Que todo indivíduo é perante igual a Deus, igual à justiça. Então, ou seja, isso tira esse poder divino dos reis. Então eles pensaram o seguinte, meu irmão, o rei acha que é divino, não é. O que é divino é a lei, é a Constituição, é Deus e é a gente pode entrar numa coisa mais antiga lá do John Locke, da propriedade privada, é tudo aquilo que está na natureza e você modifica, né? Esse é o primeiro conceito de propriedade privada. Então você tem uma árvore, a hora que você cortou, não é de ninguém, teoricamente, você cortou a árvore, você construiu a cabana, aquilo ali é sua propriedade privada. As coisas em estado natural que você modificou. Quando a gente fala de propriedade privada, disso que você já está falando, a gente já está falando já de uma sociedade constituída, você já está falando de... E por que a propriedade privada ela é tão importante? Porque a propriedade privada é o que permite a gente ter os mercados. E o mercado é o que permite a gente fazer as trocas voluntárias. Isso também foi uma coisa que, quando eu entendi, eu falei, caralho, olha que doideira, né? E esse é o tal do cálculo o cálculo do preço, né? O econômico, né? O cálculo econômico, que é você entender que o preço não só ele tem um valor, mas ele só pode ser dado a partir da propriedade privada. Porque se o Estado detém todos os meios de produção, você não tem o mercado, ele que está fazendo tudo, né? Ele bota um cara lá para tirar a madeira, ele bota um cara para produzir a mesa. E ele não tem como calcular o preço de como cada um ganha, porque os preços são calculados pelo mercado. E por quem tem a propriedade privada. Então, o cara que tem galinha, o cara que vende ovo, ele baseia o preço dele mais ou menos, não só no custo de produção dele, mas no custo do que os outros fazem, para entender se está acima ou não do mercado. Senão, que é o que a dona de casa faz, ela vai lá no mercado e fala, não, isso aqui está caro, isso aqui está barato. Está caro e barato em relação a quê? A outros mercados, que são outras pessoas, a outros mercados que eu digo assim, a outras pessoas vendendo, que tem o preço, e como o mercado busca a eficiência, todo mundo vai estar vendendo o melhor produto possível pelo menor preço, né? Pelo menos essa que a gente entrega. E essa competição é o que vai fazer a tecnologia melhorar, o sistema evoluir e as pessoas querendo comprar o mais barato pelo menor preço. Então é engraçado também, porque a gente tem essa ideia do capitalismo como o cara lá de Cartola,
que domina os empregados, mas na verdade, e o livro de Mises fala no Capitalismo, ele fala, na verdade, quem é o chefe são os clientes. Você pode ter a melhor empresa possível. Se os clientes pararem de comprar na sua empresa, você acabou. Então, tudo gira em torno de venda. E essa aí é uma parte moral também do mercado, que é o seguinte, como o cara quer o dinheiro, ele vai fazer de tudo para o que o cara colocou lá produzir. Então, se ele tem um CEO, se ele tem um cara que não produz, ele vai tirar o cara e vai botar outro que vai ser mais eficiente. E já no socialismo, não. Provavelmente é um cara que tem a mesma posição política que você, que defende os mesmos ideais para você, e como não faz diferença a produtividade dele, porque todo mundo vai ganhar a mesma coisa, ele vai fazer uma merda de trabalho e ele ainda vai indicar as pessoas que ele tem afinidade política. Então você vê que é um grande... E aí essa, para mim, é o retrato do Brasil. Um monte de aspone, um monte de assessor de porra nenhuma, um monte de cargo comissionado, um monte de gente que só faz peso, que não produz e que se acha autoridade. E eu acho que isso tem tudo a ver com a história, como foi a nossa independência, a nossa falta de garra, a nossa falta de vontade. O Brasil tem que mudar. O Brasil tem que mudar. A gente teve a Guerra do Paraguai, a gente teve Dom Pedro II, um cara forte, mas os militares sempre intervindo no Brasil, intervindo dessa forma positivista, socialista, achando que o educacionismo vai resolver, achando que esse altruísmo é a fundação da sociedade. E quando a gente sabe que os incentivos são individuais, quando a gente sabe que se você for para Cuba ou para Venezuela, um médico não trabalha porque não vale a pena. Se não vale a pena, você não vai fazer. E esse é um grande exemplo. Eu, antigamente, quando eu comecei, se o cara me oferecesse $1.000 em qualquer produto, em qualquer coisa, eu faria na hora, porque era o que eu precisava. Hoje eu pego e falo, velho, não vale a pena para mim fazer isso. E o que é isso? É um incentivo. É um incentivo. Então, o cálculo, na verdade, e é por isso, de novo, eu falo, por isso que os caras odeiam tanto a propriedade privada, porque a propriedade privada é a representação do capitalismo, é a representação de você dominar os meios de produção, não para oprimir, mas sim para produzir e melhorar a qualidade de vida, gerando mais competição, gerando produtos melhores, gerando dinheiro, e é inegável, ele mostra categoricamente no livro qual que é o sentido de você melhorar a qualidade de vida. Ele fala da época vitoriana, do começo da Revolução Industrial, e ele diz, era uma merda, mas antes era pior. Dobrou o número de pessoas na Europa depois da Revolução Industrial. Eles estavam em condição ruim, sim, mas antes da Revolução Industrial, a condição era pior, era criança morrendo. Então, claro que não é digno nem moral que você veja uma criança trabalhando com 12 anos, por vários turnos, mas isso ainda era melhor do que antes, entendeu? E a sociedade ela é uma progressão política, ela é uma progressão econômica, ela é uma progressão evolutiva. Esse é o liberalismo, não é querer apressar as coisas. As coisas vão melhorar para todo mundo com o tempo. Tanto é que hoje um cara pobre nos Estados Unidos que trabalha, ele tem uma qualidade de vida melhor do que qualquer outra pessoa no mundo. Ele tem condições. Quando que eles preveram isso? O Marx ele estava certo quanto o tratamento dos trabalhadores na época, só que o que ele não previu é que o próprio capitalismo ia levar uma qualidade de vida exponencial, que ia tirar o cara daquela revolução. Então, não era lutar por uma revolução proletariada, é lutar pelo aumento de produção, por gerar riqueza, e o que faz isso? A gente sabe, e Marx mesmo falava, ele sabia, é o sistema capitalista de produção que gera riqueza. O problema dele é que ele dizia que depois tinha que dividir, mas quem ia dividir de novo, esse monólito, esse governo, esses caras, que na verdade nunca vai dividir, ele vai sempre pegar para ele, né, capitalismo para mim, socialismo para os outros. Isso é a natureza humana. Por isso que, além disso, eu sou muito a favor de uma religião e de uma moralidade, porque se você tem contratos de trocas em que você precisa da honestidade, a única forma do capitalismo e do liberalismo clássico econômico falhar se houver fraude. Então o Estado precisa olhar para não ter fraude. Como o Bitcoin, como ele é automatizado, ele já não tem como ter fraude, né? Então isso é também um grande trunfo dele. Mas eu acho que a religião ela impõe um grande papel nas pessoas quererem ser morais e quererem agir de acordo com os incentivos certos. Para realizar pagamentos via Pix com Bitcoin ou USDT, você deve clicar no ícone central no menu inferior, clicar em Reais, digitar o valor que você deseja transferir e clicar em Enviar. Agora, digite ou colhe a chave Pix do destinatário, selecione a conta e digite o seu BIPA PIN.
Por fim, escolha o método de pagamento clicando em reais. Agora você pode escolher entre usar Bitcoin, USDT ou reais. E para finalizar, arraste o botão branco para confirmar a transação. Cara, maravilhoso. Você respondeu algumas coisas aqui que eu quero só falar de novo para o pessoal em casa que está ouvindo. Por exemplo, propriedade privada é um desses termos que a gente tem um puta preconceito, tem um puta estigma por trás. No fundo, propriedade privada é só você ter direito de manter os frutos do seu trabalho e ninguém te passar a mão, ninguém roubar de você. Quando a gente fala mercado também, é uma coisa, o mercado, o mercado. O pessoal associa que são os Faria Limers, são o pessoal de Wall Street, é o grande investidor capitalista roubando a população. Mercado, na verdade, não é isso. Mercado nada mais é do que a somatória de várias pessoas fazendo trocas voluntárias entre si. Eu indo na feira e comprando uma uva, uma banana, também é uma parte do mercado. O mercado não existe, ele é basicamente essa somatória de muitas pessoas fazendo trocas voluntárias e tendo essa opção de escolher se compra ou não de acordo com o preço. E é o que você falou, é perfeito. Ao longo de tantas trocas voluntárias sendo feitas, surge o preço que vai sendo processado por tantas pessoas vendo acho caro, acho barato, e isso vai emergindo o preço como um sinal. É esse sinal que faz a pessoa poder fazer o tal do cálculo econômico, que é o quê? É ver, vale a pena para mim me dedicar para gerar esse resultado para produzir? Se eu gastei mais dinheiro trabalhando, gastei mais horas do que eu tenho de retorno, não vale, que é o exemplo que você falou dos $1.000 atualmente. Daí tem outra palavra que está em linha com muito isso que você falou e que no Brasil não tem, e que acho que sim, só temos esses aspones, esses corruptos, que é a tal da meritocracia. E aí você falou no podcast com o Urich e com o Hélio Beltrão que o esporte é meritocracia pura e ao mesmo tempo o brasileiro ama esporte. A gente amava o Senna, a gente amava o Ronaldo, Neymar, Gabriel Medina, Anderson Silva. Por que a gente acha que meritocracia é uma coisa tão ruim, então? Eu acho, pelo fato do brasileiro ter uma grande parte da população pobre. Tipo assim, de ser um país miserável, dominado pelas elites, e sempre foi, entendeu? Porque, por exemplo, quando você fala pro brasileiro lá que você viu alguém roubando um pão para comer, o cara se compadece disso, sacou? O cara se compadece disso porque ele sabe que tem muita gente passando muita necessidade, e eu acredito que é por causa do intervencionismo. E nos Estados Unidos já não. Os caras já querem que bandido se foda. Mano, é impressionante como o cara ele associa já o comportamento criminoso, independente do qual seja, com moralidade. Nos Estados Unidos não, no Brasil não. Às vezes o cara acha que o bandido ele é bonzinho, entendeu? Então eu acho que esse é um grande fator de que as pessoas... E aí ela pega e separa isso do esporte. Ele pensa que o esporte é uma área que está todo mundo competindo. Eu acho que o brasileiro pensa que quando você está no esporte, está todo mundo competindo num pé de igualdade, mas na vida real não. Que as pessoas não estão competindo num pé de igualdade. Só que o que ele não entende é que até no esporte as pessoas não estão competindo num pé de igualdade. Quando eu vou competir, por exemplo, tem um cara que eu treinei muitos anos, que eu sou muito fã, que é um cara que foi do UFC, treinou, foi parceiro de treino meu, e ele simplesmente não sabe ler. É um cara que veio do Piauí, não sabia ler, não sabe escrever, e chegou no UFC na frente de muita gente que, tipo assim, tinha tudo, tinha pai bancando e não chegou, entendeu? E não fez uma carreira. Por quê? Isso é mérito total do cara. Ele saiu de um lugar pior. E é o que eu falo para vocês, tipo, cada um vai sair de um lugar, mas onde você vai chegar vai depender de muitos fatores, mas o maior fator é você. Se você quiser, se você se dedicar, a maioria das pessoas não quer fazer nada. A maioria das pessoas não quer, e elas usam isso como desculpa, sacou? Elas usam isso como desculpa. Esse é um dos motivos que eu acho que a gente tem que mudar a mentalidade do Brasil. E tem que ser falado claro, o topo não é para todo mundo. Se fosse,
tem lá a regra de Pareto, 80-20, é 20% das pessoas que produzem, e é uma coisa natural, e vai ser assim, e todo mundo é diferente. Agora, se você não quiser isso, você vai ter que se dedicar, mas eu acho que elas conseguem ver isso melhor no esporte, só que é só a representação da vida, a vida é igualzinho ao esporte. E outra coisa, e você vê o caráter de uma pessoa quando ela está competindo. Se ele for filho da puta na vida, ele vai ser no esporte, porque a hora que os nervos estão à flor da pele é o que vai acontecer. Você vê nego trapaceando, você vê nego tomando bomba, né, tomando esteroides. Então, é uma representação. Eu acho que como o cara vê na televisão, fica muito distante dele e ele também não se correlaciona com ele. Mas essa coisa de achar, de também culpar e dizer que é tudo desigual, na minha visão também é uma fraqueza da personalidade querendo dar desculpa e dizer, eu não consegui porque eu não tive isso. Mano, eu te falo, eu conheço um cara que o cara conseguiu mudar a vida dele, mudar a vida através da família dele, sem ler, tendo começado a trabalhar na roça com 8 anos. Então, tipo assim, não é que vai dar para todo mundo. Não dá para todo mundo, mas se você quiser, dá. Meu pai é um exemplo disso. Meu pai nasceu no Piauí. Hoje em dia, ele é um super concursado do Senado. Eu já falei para ele várias vezes. E é engraçado que, mesmo ele sendo de esquerda e concursado do Senado, eu liguei para ele ontem e ele falou assim para mim: a direita tá feliz com você, o que você tá falando e tal. Mas eu não tô bravo, não. Tem umas coisas que eu até concordo. O Estado, se você botar o Estado para gerir o deserto do Saara, em 1 ano falta areia, entendeu? E ele sendo de esquerda sabe disso. O que isso mostra para mim? Que na verdade é uma ideologia, é cultural, é como, né, o professor Olavo de Carvalho falava muito que o comunismo ele não é só uma ideologia, ele é uma religião que ele junta determinadas pessoas, e se você tiver uma ideia contrária, eles vão te separar. E se eles te separar, você não acha mais nada. Então, todo o seu grupo, toda a sua personalidade está atrelada em relação a esse seu perfil de que você é bom, de que você gosta do social, e você não faz nem questão de olhar para o outro lado. Por isso que eu vejo que vários liberais e libertários, o que eles fazem? Eles lê Marx, né? Eles vê Keynes, eles vão ler outros livros. Já os esquerdistas não. Se você fala para eles ler Mises, como eu falei para alguém, ele já te taxa logo de nazista. Você não liga para ninguém, você é pró-mercado. É o que você falou. O que é o mercado se não as trocas voluntárias das pessoas? Você tem o mercado financeiro, né? Que aí você pode chamar de o SP500, os índices, né, de mercado, mas o mercado são só as pessoas trocando. Então, eu acho que as pessoas têm que rever esses conceitos atrasados, mas acho que está na hora, tanto é que a ideia está colando, as pessoas estão vendo, a gente tem o Milei, a gente tem, entendeu? Faltou no Brasil a gente também ter um candidato mais libertário e que vai lutar por esse sistema. Por quê? Porque o povo está pronto para lutar. Falta liderança, falta um líder. Falta um líder como sempre teve. Dom Pedro II, quando os militares exilaram ele, o povo também estava louco para reagir, estava louco para fazer uma revolução, não deixar os militares tomarem conta. Mas o próprio Dom Pedro falou, não, vou fugir de noite. Entendeu? Ele mesmo. Então, falta uma liderança, falta alguém que vá para o embate e falta alguém mostrar o que é certo e o que é errado. Entendeu? Porque o certo e errado está aí desde 4.000 anos. Desde que a gente tem a sociedade que a gente conhece como judaico-cristã, você tem certo e você tem errado. E é errado você viver do trabalho de outro homem. E é errado as pessoas desconsiderarem e relativizarem a propriedade privada. Um discurso forte, mas necessário. Não roubarás, né? É um dos fundamentos mais antigos que a nossa sociedade judaico-cristã tem. É um dos... Exatamente. Pô, não roubarás, é que nem não matarás. E, não sei, para mim tem... É o que você falou, o Brasil é um país sofrido, assim, a maioria das pessoas. E a gente tem muito político corrupto também, né? Então, eu acho que o pessoal associa riqueza à corrupção, sabe? A gente não vê o empresário bem-sucedido como alguém que batalhou e chegou lá. A gente acha que ele fez o jeitinho, que ele teve a corrupção. E aí também tem um quê da gente ser católico e não protestante, né? Tem Eu uma concordo. coisa muito de... Eu já fui mais muito fácil... criticado por isso, porque eu falo isso. Para mim, a ética protestante nos Estados Unidos é grandíssima. Eu fui católico sempre, porque eu sou brasileiro, mas hoje em dia eu frequento lugares protestantes, eu frequento igreja protestante. É claro a diferença. Para mim, é claríssima a diferença de como o cara trata a prosperidade, de como o cara trata as bênçãos, que é mais parecido com o judeu, né?
também, que é uma coisa mais do Velho Testamento, e o católico não, é o voto de pobreza, é o voto... Então, eu concordo absolutamente com você em relação a isso. Eu acho que a culpa católica, e principalmente porque a reforma protestante também nasceu disso, né? Também nasceu do seguinte, não, você pode emprestar dinheiro com juros, isso não é crime, antes era crime. Não tem que ser o Vaticano, não tem que ser o Papa, não tem que ser essas eleitas divindades na Terra que vão decidir a sua fé religiosa, e como o Bitcoin também, eles tiram o poder das pessoas, dos padres, ele bota o poder na Bíblia. Por isso que é evangélico. É ler o evangélico e ver o que está escrito, né? Então eu concordo absolutamente com você, mas já vi muita gente criticando, me criticando por essa problematização também. Puta, tem aquela frase, né, que é mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que um rico ir para o céu. Quando você tem isso como uma das premissas da sua cultura, é óbvio que você vai olhar desconfiado do rico. E para os protestantes, não. Para os protestantes é a doutrina da predestinação, acho que, se eu não me engano, é o termo que... Não, se você está se dando bem na vida, você está enriquecendo, é porque você é um predestinado, Deus está mostrando que você é um dos escolhidos dele. Então, se você quer ser um escolhido de Deus, você rala de trabalhar, porque isso é uma maneira de você mostrar seu valor. Não é que isso é uma coisa que você está ganancioso, que você está querendo fazer um mal. E, no fundo, querendo ou não, quanto mais dinheiro, quanto mais capital você consegue juntar, se você é uma boa pessoa, você tem mais ferramentas para poder fazer o bem. Você pode começar uma instituição, você pode doar, mas chegar agora no Brasil, hoje entrou a frente fria pela primeira vez, está começando a sair do verão, entrando outono. Pô, você pode comprar 10 casacos, 100 casacos, 1000 casacos e doar. Você pode não ter dinheiro para doar nenhum. Você vai falar que é ruim você poder comprar mais casacos e doar mais? Ou seja, o dinheiro, no fundo, ele é uma ferramenta. Você que escolhe como você vai usar. Você pode usar para o bem ou para o mal. A gente associa o dinheiro com o pessoal que usa para o mal e usa mal ele e ganhou de uma maneira desonesta. Deixa eu Mas você pode usar ele para o bem. Deixa eu te falar até uma coisa que eu queria te falar quando você falou do Revolta de Atlas, e o que me pega desse livro, o que eu acho legal pra caralho, porque é isso, tudo começa na literatura, tudo começa nesse encanto, na fascinação pelos personagens. E o que eu acho legal pra caralho é que os personagens mais fodas desse livro, eles são exatamente extremamente ricos, extremamente produtivos, e o que eles menos ligam é o luxo, né? Que é justamente o contrário do irmão da Dagny, né? Que ele quer sempre estar cercado de luxo e ele quer ser um intelectual. Tem aquela frase que ele vai falando com a mulher que ele encanta na rua e que ele fica falando, não, mas a gente tem que ensinar a eles. Me parece um pouco dessa cultura, desse negócio de falar, a gente sabe, o povo não, sabe? De você não tem poder de se decidir sozinho. E já quanto a Dagny, quanto o Readen, quanto esses caras, não. Quando ele vai falar do escritório, são móveis gastos que dão para o gasto, ou seja, eles estão falando de eficiência. Né? Toda vez que eles vão mostrar o personagem, eles estão falando deles não ligar para o luxo, mas dele ligar para a eficiência, dele ligar para a ideia, dele ligar para a realização. E eu acho que a gente tem que nos inspirar nesses personagens e tentar ir passando, porque, na verdade, todas as histórias já foram contadas 1000 vezes, elas só são contadas de outras formas. Então, por isso que a Bíblia ela nos impacta tanto. As mesmas ideias que a gente está falando aqui são ideias da Bíblia, que vão passando em outras ideias, que vão seguindo o tempo, que vão... E o livro de Atlas já foi o livro mais lido nos Estados Unidos e mais influente. Hoje não é mais, então isso é um reflexo da sociedade que a gente está tendo. Mas é um livro muito importante, eu ainda não terminei de ler, mas é engraçado como você vê que ele associa, até mesmo quando ele mostra no começo, o Francisco, né, que era o que também era namorado da Dagny, que quando ele era um puta super cara foda, de uma família super foda, inteligente pra caralho, mas quando ele começa a se entregar pra luxúria, ele é visto como um cara babaca, ele é visto como um cara sem objetivo, que todo mundo despreza ele porque ele está se entregando somente à libertinagem, somente ao luxo, somente às festas. E ele mesmo é excluído nessa parte do livro. Né? Depois a gente vai aprendendo o que vai acontecer, mas é um livro muito influente e eu acho que é um livro difícil de ler e grande. Vamos começar por Mises aí, que se a galera já lê as 6 lições já tá bom. E sobre esse livro, então, quem é John Galt? Quem é John Galt? Exatamente. É o Bitcoin, né? Os pessoal... Eu diria que é o Satoshi Nakamoto. O Sim. Vale de Galt é o Bitcoin. Sim. Mas
Eu não sei, eu ainda não cheguei no final, mas eu vejo onde o livro está chegando, e é isso, eu acho que é, tenho que. Tinha um outro livro que eu queria citar e que eu acho que vale a pena nisso, porque também foi um livro, aquele 1984, que também foi um livro que foi pelo George Orwell, que era um socialista também, e ele sabe as mazelas desse controle totalitário do Estado que tende sempre a mais poder. Então, imagina se o Winston tivesse um Bitcoin lá para poder fugir do Estado e fazer suas trocas voluntárias, né? Então é isso, eu recomendo essas literaturas, eu recomendo que você entenda sobre o Bitcoin, especialmente aí no dia de hoje, o halving acontecendo, né? Boa. E legal o Pergunta. título ali, Esporte é Prova de Trabalho, também gostei. Não, puta, pra mim, assim, eu já escrevi um dos meus primeiros textos quando eu tava começando a trabalhar sobre Bitcoin, era justamente sobre como o surf era prova de trabalho. Mas no fundo isso é porque eu tenho mais viés de surfista, mas na verdade, o que que é prova de trabalho? É você não conseguir falsificar os resultados, em poucas palavras. Tipo, não tem como você fingir que você sabe lutar. Você tenta Exatamente. fingir, a pessoa que tá do outro lado do ringue vai lá e te destrói. Sim. Não tem opção, tipo, o resultado é visível para todo mundo, ou você sabe ou você não sabe. Não tem como você tentar dar migué com um discurso, falando que é para o coletivo, não tem nada, é você, o seu mérito, o que você construiu. Esporte é prova de trabalho, assim, para mim esporte, sei lá, eu lembro de um texto que eu escrevi que tinha, sei lá, uma bailarina dançando assim, e na foto do lado o pé todo sangrento de uma bailarina. Tipo, um surfista dando um aéreo e depois ele todo ralado no coral, sabe? No fundo seria, sei lá, o físico de um lutador de MMA, ele com o cinturão e a cara dele toda arregaçada sangrando. Tipo, acho que é inegável a prova de trabalho que quem faz trabalho físico tem, que é o oposto de vários bullshit jobs de pessoas que só ficam passando um formulário de um lado para o outro e não fazem nada e ficam com essa sensação de, pô, tô dando migué em todo mundo deve Sim. estar dando migué. Sim. Não. Falando em luta também, é, você costuma conversar com a Chris Borg, porque ela também é Bitcoiner há bastante tempo, assim, eu já vi, pesquisando para o podcast de hoje, eu achei texto dela, já vi ela, sabe, publicou texto na Bitcoin Magazine e tudo mais. Você sabia disso? Você já trocou ideia com ela ou foi uma pesquisa que você encontrou sozinho esse caminho? Não, eu não sabia, eu fiquei sabendo há pouco tempo, ela até me mandou uma mensagem dizendo que vai ter uma conferência de Bitcoin, mas depois eu vi que a página dela foi hackeada, eu fiquei até com medo de responder para também não ser hackeado, mas eu sei que ela é uma Bitcoiner, mas ao mesmo tempo o que acontece é o seguinte, eu treino numa academia que ela tem uma rival, né, que foi a Amanda Nunes também, uma campeã brasileira de MMA, a qual derrotou ela. Então, na verdade, eu sempre fui amigo da Amanda Nunes e não conhecia a Cyborg bem, mas sabendo que ela gosta de Bitcoin, que ela sabe disso, é sempre para somar, né? Eu não tenho. Mas, para te falar a verdade, eu acho que eu nunca conheci nem ela pessoalmente ao vivo, não. Aliás, Boto já fé. lutamos no mesmo card, mas acho que a gente nunca trocou ideia, não. E tem outros lutadores, tem outros atletas que você conheça que também são bitcoinheiros e estão só mais quietos no assunto? Ou você, quando vai conversar na academia ou nos cards, etc., o pessoal te acha maluco? Não, eu conheço outros atletas que têm Bitcoin, mas que não fazem ideia nem para que serve. Entendeu? Tipo, compraram em 2021, como eu comprei, totalmente especulacionando, mas que, que conhece, que acredita. Eu acho que nenhum. E geralmente também não gostam de falar de política, não gostam de falar. O pessoal do MMA é complicado. Eu sou diferente. Mas eu gosto todo dia de chegar lá na academia com uma conversa. Mas geralmente ele já, não, vamos, para com isso. Entendeu? E até porque o que eu te falo, às vezes esses caras, mesmo sem saber, eles também foram doutrinados bastante pela esquerda. Então, até mesmo o UFC, por exemplo, o cara tá no UFC, ele não fala nada, mas ele sai do UFC, aí ele fala: esse UFC é uma merda, paga mal os atletas, eles são ricos a custas da gente. Aí eu pego e falo, velho, mas vem cá, alguém te forçou a assinar o contrato que você fez com eles?
Se não estava bom para você, saía, mano. Agora o contrato é você que fez, velho. Aí ele, não, mas você tem que entender que eles têm lobistas, eles têm. Meu amigo, deixa eu falar um negócio para você. Você decide as suas ações. Se não tá bom para você, vai procurar outra coisa. Ele, mas aí eu não vou ser lutador, vou ter que fazer outra coisa. É uma escolha, velho. O mercado tá aí, você tem que escolher. Então, a maioria das pessoas eu vejo isso. Eles querem mais dinheiro, mas sem saber que o dinheiro é produto de uma produtividade, é fruto de uma produtividade. Então, se você não entrega, o UFC não vai te pagar. Na verdade, é o seguinte, está todo mundo tentando pagar o menor preço por você, velho. Pelo produto. Essa é a verdade. Você tem que ir lá e... Hoje mesmo eu tive uma negociação, inclusive com a marca de patrocínio, e o preço que eles vieram, preço ruim. Eu falo, vai, obrigado por isso, por esse valor eu não quero. Agora o negócio é eu aceitar e uma semana depois está falando mal da empresa, está falando mal. Não, você tem que ver o que vale a pena para você. E eu acho que às vezes eles querem defender o governo isso, para poder botar. Não, tem que botar um preço mínimo. Mano, isso não funciona. Isso não funciona. Você tem que decidir, você tem que ver quanto você vale e você tem que aceitar as condições. Aceitou? Siga e seja feliz, irmão. Se não está mais bom para você, você sai. Mas eu vejo que eles não entendem isso porque é difícil. É o que eu falei lá no URIT também. O liberalismo, a economia austríaca, é para quem quer ver a realidade. Quem não quer ver a realidade vai achar que o Estado tem que pagar, vai achar que o Estado tem que intervir, entendeu? Mas no final das contas, perdemos todos nós. Esse é o problema. Perdemos todos nós. Boa. Cara, eu ainda tinha muitas coisas para falar na pauta, mas no fundo a gente já está quase 1h10, então eu vou pular direto para perguntas que eu coloquei no Twitter que a gente ia gravar, o pessoal fez, então acho legal para dar voz para a galera também. Então o Morata perguntou: por que você ama a Constituição? E aí eu vou fazer um adendo que eu imagino que é a Constituição americana, e aí eu queria perguntar se vocês têm comentários sobre a Constituição brasileira também. Os dois. Eu acho que né, a Revolução Americana, 1776, século XVIII, olha quantos anos a gente tem a mesma Constituição, e uma Constituição simples que reguarda os direitos individuais. Como eu te falei, por que a Constituição americana é tão importante? Porque ela é o princípio básico da Revolução Liberal, né? Que qual é? Liberdade de religião. Os caras queriam ser protestantes, esse é o primeiro. Depois que você tem liberdade de religião, a liberdade de fala, que você tem como falar contra um governo tirano. Eles pensaram em tudo em que o governo, no caso, essa monarquia podia fazer contra eles, e falaram: a gente vai botar né? A gente vai parar eles aí. Então, velho, quer coisa melhor do que você ter a liberdade de fala, você poder falar o que você pensa? Você quer o armamento, eu vejo que é uma coisa muito polêmica no Brasil. É o que eu te falo. É muito importante, mesmo que simbolicamente. Hoje em dia, se há uma revolta nos Estados Unidos, se você, de alguma forma, entra uma tirania, se o Estado quer matar as pessoas, mesmo que as pessoas não consigam lutar. Tipo, eu acho que tem mais arma do que gente nos Estados Unidos. Cada pessoa tem 5 armas para a população. Você tem, meu irmão, milhões de armas aqui. Todo mundo. Tipo, se você fizer uma média, cada pessoa tem 5 armas. Isso quer dizer que tem gente que tem 300 armas. O que eu quero falar com isso? Mesmo as pessoas tendo arma, para ela lutar contra uma revolta do governo contra o exército, vai ser muito difícil. Porque o exército tem muito mais arma, e muito mais tecnologia e muito mais treinamento. Mas, ao mesmo tempo, é a ideia de que o povo pode se revoltar que deixa eles bolados, tá ligado? É a ideia de que você tem um povo pronto para reagir. Uma milícia treinada e regulamentada para manter o Estado no que ele deve ter. Porque os pais fundadores sabiam que o Estado é como o Estado do Brasil. Ele começa bem quietinho, ele começa não se metendo em nada. 15 anos depois, ele se mete em cada coisa da sua vida. Se você tem empresa privada, você sabe. Até o tamanho do banheiro ele quer regulamentar. Até quantas janelas tem, ele quer regulamentar. Então, a segunda emenda da Constituição, o direito de possuir e andar armado, é uma coisa inviolável, não pela sua realidade prática, mas pela sua função filosófica, que é manter você armado, não só de armas, mas com a sua mente forte para reagir a qualquer opressão do Estado e de outras pessoas que querem fazer mal a você e sua família.
E como a gente já discutiu amplamente aqui, a base do sistema capitalismo e do free market e do mercado livre é a propriedade privada, para você fazer trocas, fazer preços. Então, eu acho que a Constituição americana ela resguarda as principais liberdades individuais e isso garante com que a gente tenha uma sociedade de mercado livre. É a regra do jogo. Vale a pena ser honesto ou não vale a pena ser honesto? Se a Constituição estiver sendo seguida, você tem um sistema de leis que as pessoas confiam e não esse sistema de leis que a gente tem no Brasil, que as pessoas perderam totalmente a confiança, que as pessoas sabem que elas podem ser processadas pelas coisas mais absurdas. Você não tem confiança na lei, você não tem confiança na segurança, no direito penal. Você sabe que vale a pena ser vagabundo no Brasil, vale a pena ser bandido, até porque é o seguinte, e começa no básico, se você sonegar imposto aqui, você vai preso. No Brasil, você não vai nem para cadeia. Qualquer crime de colarinho branco, qualquer crime sem violência no Brasil, o cara não fica um dia na cadeia. Eu fiz 6 meses de... Aliás, eu fiz 6 semestres de direito, 2 anos e meio, logo nas primeiras aulas de direito penal, o professor já falava, velho, justiça e direito não tem nada a ver, justiça é subjetivo, o direito é seguir a lei. E quem faz a lei? Os políticos. Quais leis que eles fazem? As leis que beneficiam eles. Então, é uma bagunça completa e generalizada. Se está ruim nos Estados Unidos, o Brasil está muito pior. Por isso que eu acho que a Constituição tem que ser seguida. Eu acredito, eu me considero libertário, liberal, mas também conservador. Como eu falei da outra vez, eu li o livro do Edmund Burke, Críticas da Revolução Francesa, e a revolução sempre faz mais mal do que bem. Você pode estar lutando até por uma causa boa, mas no final das contas o poder não aceita vácuo e o cara mais poderoso e pior que tiver é o que vai ganhar, como foi Napoleão, como foi Lenin na Revolução Bolchevique. Como diz o Hayek, porque que os piores são sistematicamente eleitos, porque ele está disposto a fazer tudo, matar qualquer um e chegar no poder. Então, tradição, conservadorismo no sentido político, manter instituições, preservar instituições, manter mercado, manter família e seguir progressivamente por uma melhora gradual. Não adianta, você não vai melhorar o mundo em uma geração. Você consegue piorar o mundo muito numa geração, mas para melhorar são muitos e muitos anos. Cara, queria um papel aqui só para assinar embaixo, assim, concordo mais de 100%, 1000% com... É isso, não, tipo, não... 100% minha visão de mundo, isso daí. E agora o Everlasting perguntou, qual alimentação e rotina de treino? E como você aprendeu a ser disciplinado para seguir ela? Essa é a questão de $1 milhão. A disciplina é difícil, mas é tipo o Bitcoin, eu vejo como isso. Bitcoin é difícil, velho. Não é fácil você entender o processo, não é fácil você entender o negócio da rede. Como, por exemplo, eu fiz o curso lá do Renato 38, né? E ele ensina lá, por exemplo, o martingale, ele ensina lá você assinar fora da internet, você usar celular, você fazer com papel. Mano, isso é difícil pra caramba. Mas se você quer ter Bitcoin, você tem que fazer isso. Então você tem que ser disciplinado, você tem que aprender. Então é a mesma coisa na arte marcial. Se o seu desejo é competir, não importa como você está se sentindo. Como já dizia Cus D'Amato, treinador do Mike Tyson, ele dizia uma frase muito legal. E você vê como é que minha memória é boa, porque eu assimilo esses conceitos e passo para a minha vida. Mas ele dizia o seguinte: um profissional é aquele cara que faz o que tem que fazer, independente de como ele esteja se sentindo. Então, independente de como eu esteja me sentindo, eu vou comer o que eu preciso. Independente de como eu estiver me sentindo no dia, eu vou levantar e vou para o treino, mesmo que eu não queira treinar. Então, a única forma, e tudo na vida é rotina. Se você botar uma rotina de disciplina e você fizer isso por mais de 30 dias, você vai botar e você vai fazer, e daqui a pouco você nem percebe. Então, é dominar você mesmo, primeiramente achar o que você gosta e que você esteja disposto a morrer. E isso para mim é MMA. Eu estou disposto toda vez que eu entro lá a dar minha vida por uma vitória. Parece bobo, mas eu juro para você, toda vez que eu vou lá, eu estou disposto a morrer para vencer uma luta. E eu acho que é isso. Eu já vi o Mike Tyson falando também, é isso que te diferencia dos outros. Se você estiver disposto a qualquer coisa para vencer, dentro das regras, é quase impossível te parar. É foda que às vezes você vai pegar um cara que é tão disciplinado e tão forte e tão bom quanto você. E essa é a beleza do esporte. Você vai viver mais um dia para tentar de novo.
Boa. Daí o Bora Bora perguntou: economia austríaca ajudou em levar a luta com maior paciência? E acho que ele está querendo dizer, tipo, a questão de baixa preferência temporal te influencia no dia a dia, nas lutas, no planejamento estratégico, nesse tipo de coisa? Esse também foi um conceito que eu demorei a entender, mas na verdade eu acho o seguinte: a pessoa já nasce com a disposição genética, tem uma coisa cultural também. É que nem a gente fala, quanto mais a moeda não vale nada, menos você vai dar preferência temporal, porque você sabe que ela vai perder. Então o sistema te ajuda nisso. Mas eu acho o seguinte: eu acho que as pessoas nascem com características pré-determinadas pela genética. Então, tem gente como eu que é tipo compulsivo. Qualquer coisa que eu pegar, eu começo a ficar louco, começo a querer fazer. Isso é um traço genético. Só que dá para ser trabalhado, que nem eu te falei. E eu não sei se a economia austríaca me ajudou a fazer isso, mas na verdade eu acho que ela me ajudou a entender o que eu já fazia. Eu fazia totalmente instintivamente, porque é, você para você ser bom em qualquer coisa também, você tem que abdicar hoje para colher amanhã. Isso é na religião, isso é no esporte também. Então eu sempre fiz isso. Apesar que quando eu era mais novo, eu era bem menos disciplinado. Quando eu comecei, eu ainda bebia, passava a noite em festa e ia treinar do mesmo jeito. É lógico que esse não era o ideal, mas eu já tinha na cabeça que eu precisava fazer. Quanto mais tempo eu fui ficando melhor, me dedicando mais, sendo mais profissional, eu fui desenvolvendo isso também bastante. E depois, quando eu comecei a ler o livro, eu falei, caralho, sou eu, é os meus princípios, é isso. Eu acho que quando você lê essa escola austríaca, você passa muito mais a se identificar. Por isso que eu acho que o negócio do Bitcoin traz as melhores pessoas, porque tu já tem essas ideias, você só encontra algo que faz sentido para você. Eu acho que muito mais do que me mostrar, ela confirmou as coisas que eu já sabia. Perfeito. E sim, quando a gente é mais jovem, é impressionante como dá para fazer coisas que depois dificulta, né? Eu lembro quando eu, nunca num nível que ser uma atleta universitário, você vira à noite e vai direto pro dia jogo às 9 da manhã. Puta, eu jogava handball, basquete, futebol, você emendava jogo atrás de jogo. Hoje em dia, se eu Exatamente. fizer isso, eu fico 3 dias no sofá, não levanto. Hoje em dia, se eu não tiver uma boa alimentação, ele perguntou de alimentação também. A alimentação é o seguinte: eu só tento comer o mais clean possível. Então, eu tento comer alimento orgânico e eu tenho um nutricionista quando eu tenho que perder peso. Eu só como em menos quantidade, tipo, faço a contagem calórica, eu sei minha base, minha caloria basal. Aí eu vou, conto as calorias, vejo o que eu tenho que comer, distribuo entre o dia e vou perdendo peso. Boa. Bom, de perguntas era isso. Só ler 3 últimos comentários. O Saulo falou só um comentário para ele, que ele possui uma boa fluência das ideias e parabéns pela atitude e abraço, que no fundo é o que eu falei no comecinho do podcast, que é muito legal ver alguém surgindo do nada e já conectando todos os pontos assim. O BRK Messia só falou para perguntar como você caiu no Bitcoin e para comentar sobre o tema liberdade, Bitcoin no meio da luta. Eu acho que a gente já conversou bastante sobre isso, mas não queria deixar o comentário dele passar batido. E aí o Doug falou no final, só pede para ele na próxima luta gritar "Study Bitcoin, motherfuckers". E eu concordo totalmente, assim, tipo, agora que já teve o Mises, assim, e aí não é compre Bitcoin, porque aí é um conselho ruim, mas estude Bitcoin é um conselho Exatamente. maravilhoso também. Exatamente. Pô, mandar um abraço para todo mundo aí que está acompanhando. Pô, muito legal o podcast. Passou rápido, porque a gente vai falando de temas que nos interessam. E agradecer todo mundo aí. Se puder curtir o vídeo, comentar, compartilhar, ajudar essas ideias a chegarem a mais gente, é sempre bom, né? E agradecer você também aí pela oportunidade. Muito bom o bate-papo. E sempre que precisar, estamos aqui. Valeu, mano e Moicano. Agora você ganhou mais muitos fãs. Estamos torcendo por você Amém. e, sei lá, torcendo pra você não levar na cara também, né? Porque me dá uma aflição assim, pô, agora que eu te conheço pessoalmente, cara, Sim, porra, sim. quero que você ganhe as lutas sem nunca ninguém tocar em você. Não se preocupe, não, é parte do acordo, né? Que nem a gente fala, a gente tá todo mundo, nós É, tá na assinamos um conta, né? contrato, Tá tá na na conta, conta. tá na conta, tá na conta, e eu tô me expondo voluntariamente a isso. Então, pode ficar tranquilo, e eu vou treinar para com certeza botar mais mão nos outros do que eles em mim. Boa. Valeu, meu querido. Aquele abraço e até a próxima pro Grande pessoal abraço, aí. até a próxima, valeu, falou.